agradecendo a presença de todos aqui essa noite, pedindo, em nome de Deus, com auxílio do Mestre Jesus, que se faça uma noite de muita harmonia, de muito aprendizado, onde possamos refletir sobre todos os ensinamentos que nos serão dados nessa noite e que todos aqui presentes, encarnados, os nossos irmãos desencarnados que aqui também comparecem para estudar, para aprender, que todos tenhamos uma boa reunião, que as nossas irmãs que farão uso da palavra sejam ajudadas, intuídas, e que o trabalho dessa noite seja muito proveitoso para todos nós. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, hoje a gente começa com a Terezinha, que vai falar sobre o suicídio, né? Porque a gente está aí no Setembro Amarelo, e a gente precisa falar sobre esse assunto que é importante, né? Então vamos lá com a palavra Terezinha. Em janeiro, João tinha toque, foi chamado de louco, de bobo. Em fevereiro, Paula era bipolar e a chamaram de doida. Em março, Júlia tinha crises de ansiedade e diziam para ela se focar no presente. Em abril, Leandra tinha anorexia e ouvia as pessoas rindo e falando dela. Em maio, Maria teve síndrome do pânico e disseram que era frescura. Em junho, Paulo teve depressão e foi chamado de fraco. Em julho, Lucas descobriu a esquizofrenia e disseram que era invenção da cabeça dele. Em agosto, Daniel teve transtorno da personalidade borderline e falavam que ele queria chamar a atenção. Em setembro, tudo ficou amarelo. As pessoas começaram a entender todos os problemas e nos estenderam a mão, nos medicaram e postaram textos em suas redes sociais para nos apoiar. Porém, em outubro, continuaram a nos chamar de loucos, fracos e diziam que nos faltava fé. Sua vida é tão boa, como pode reclamar assim, diziam eles. Em novembro, Paulo se matou, mas era tão jovem, era uma boa pessoa. Porém, tudo o que queria era que todos os meses fossem amarelos também. Que os julgamentos acabassem e que as pessoas realmente entendessem que os problemas psicológicos não são escolha nossa e que nós precisamos de ajuda não só em setembro, mas em todos os meses do ano. Então, a partir de hoje, faça o Setembro Amarelo ser presente em todos os dias do ano, pois agora mesmo você pode estar ao lado de um Paulo e não sabe. Então, esse mês, né, existe uma mobilização em geral na sociedade para falar sobre o tema, né, tanto nos aspectos clínicos, a parte de saúde, enfim, tem se mobilizado bastante em relação a isso. É uma palestra para mim esse mês muito difícil de ser feita, porque eu já venho me comprometendo com esse tema, né, mas eu estou bastante tocada porque eu perdi uma aluna há 2 semanas atrás, vítima de enforcamento, de suicídio, então, e era uma pessoa muito querida, muito amada, que não é só a ex-aluna, era uma pessoa, então é muito sério, e a gente tem percebido, né, que isso não pode ser uma coisa só de setembro, não pode ser apenas de ordem clínica, não pode ser apenas a saúde que tem que cuidar. Toda a sociedade é responsável por isso, nós temos que nos responsabilizar pela vida do outro, né, de acolher, de estar junto. E isso é uma tarefa realmente que, principalmente nós, que temos conhecimento de que a vida não se extingue aqui, que ela é eterna, né? Então, que a gente vai morrer e que o sofrimento vai tirar a vida e que ele não vai se extinguir, pelo contrário, ele vai aguçar mais ainda, porque vem junto o arrependimento e as dores que a gente carrega não vão ser
dizimadas, né, com a retirada da vida. E a gente sabe, né, Friburgo está entre as cidades do país, do estado a mais, e entre uma das cidades do país onde mais ocorre. Então, nossa responsabilidade aumenta muito. E vamos aí. A primeira parte, eu busquei fazer com números, com estatística, com dados, com coisas mais científicas, técnicas. Depois, aí eu vou pegar para falar um pouco da visão da doutrina em relação ao suicídio. Eu vou pedir desculpas que eu organizei, mas o meu office é 2018 e eu terminei de organizar a palestra agora há pouco. O que aconteceu quando eu cheguei aqui? A incompatibilidade. Então, ficou muita coisa que eu ainda tentei fazer, mas tem muita coisa que não está muito, como é que diz assim, formatada direito, tá, gente? Então, eu vou pedir desculpa. Então, suicídio. Escolhi propositalmente as cores amarelo e preto, né, para montar tudo, porque amarelo é uma cor que fixa. E isso tem que fixar na nossa mente, não o suicídio, mas fixar o trabalho que temos que realizar em favor de nós mesmos e em favor do outro em relação à vida, né? E continuando aí. É isso mesmo, galera. Hoje eu estou muito... Vou passar aqui porque é melhor. Bom, definição. Suicídio origina-se do latim na junção de duas palavras, sui, que significa si mesmo, e caideres, que é a ação de matar. Então, ação de matar a si mesmo. Num aspecto geral, o suicídio é o ato voluntário pelo qual o indivíduo possui a intenção e provoca a própria morte, né? Ele tem a intenção e provoca a própria morte. Nem todos os casos, graças a Deus, são bem-sucedidos, né? Que, na verdade, seria mal-sucedido acontecer, né? Então, a gente vai ver sobre isso aí. Existem dois tipos de suicídio. O voluntário, que é realizado através de atos como tiros, envenenamento, enforcamento, afogamento, etc. E há aquele suicídio involuntário que muitos de nós praticamos, né? De uma forma que ele não acontece imediatamente, mas ao longo da vida a gente vai abreviando a nossa vida aqui na Terra, né? Ou no planeta. O involuntário, ele pode ser através de uso de drogas, bebida, fumo, exagero de comida, excesso, né, de adrenalina. Todo excesso ele é prejudicial. Então, e pode provocar o excesso de remédios. Tudo isso pode levar a um suicídio involuntário. É um ato exclusivamente humano e está aí presente em todas as culturas. Nenhum outro animal, né, do reino animal, pratica o suicídio, somente o homem. Índices mundiais, né, a estatística. Então, a gente vê que acontece no mundo todo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio está entre as 20 primeiras causas de morte no mundo para todas as faixas etárias. Né? Não escolhe criança, velho, adolescente, enfim, todas as faixas etárias. Todo ano, cerca de 1 milhão de pessoas morrem por suicídio, sendo o número de tentativas ainda maior, né? Porque nem todas conseguem se realizar. O número de suicídio entre os homens é maior que entre mulheres. E são dados comprovados, isso daqui são estatísticas, né? Quando se trata de tentativas de suicídio, a situação inverte. As mulheres cometem 3 vezes mais tentativas de suicídio que os homens. Então, as mulheres tentam mais. No entanto, os homens são mais eficazes. Isso porque as mulheres recorrem a métodos mais brandos, como, por exemplo, envenenamento, enquanto os homens usam armas de fogo, enforcamento, afogamento. Né? Tem umas pessoas, eu sei de mulheres que tentam se enforcar, não sabem dar um nó e a corda, né, graças a Deus, não consegue. Então, assim,
elas não têm tanta habilidade, principalmente para lidar com determinadas situações, e aí o homem acaba obtendo mais, né, sucesso nisso aí. Aí é que começa a aparecer a falta de configuração, não deu tempo de eu fazer tudo. A porcentagem de casos de suicídio aumentou em 60% em 50 anos. Nos últimos 50 anos, o índice aumentou em 60%. A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 3.000 pessoas cometam suicídio diariamente no mundo. Olha que se pegar um município pequeno por aí, é quase um município por dia que vai, né? Isso representa um suicídio a cada 30 ou 40 segundos e já é a terceira causa de mortalidade na faixa etária dos 15 aos 34 anos de ambos os sexos. Aí não importa, homem ou mulher. Alerta geral aí, né? As taxas de suicídio variam muito entre os países da Europa, mas os da ex-União Soviética, assim como o Japão, a China e a Austrália, eles são mais altos. Entre os países americanos, Cuba está entre as mais altas taxas. No Brasil, está acontecendo uma situação inversa do mundo, porque a partir de 2005 para 2006, as taxas de suicídios no mundo têm caído numa porcentagem de 6,1, entre 6,1 e 6,5. No Brasil aconteceu o contrário. De acordo com o último número que tem, né, do último índice que foi calculado, que foi em 2016, mostra que o aumento da taxa de suicídios no Brasil aumentou 7%, enquanto no mundo está caindo entre 6,1 e 6,4, aqui nós estamos aumentando, né, essa taxa de suicídio. E a coisa ainda piora muito mais com os jovens entre 15 e 24 anos, que vai para 25%. Essa taxa aumenta em 25% o número de suicídios. Suicídio entre jovens, né? Alerta ligado. Aí vocês vão ver que vai ficar bem desconfigurado, né? Entre os jovens, a faixa etária entre 15 e 24 anos, o suicídio já é a terceira causa de morte, atrás apenas dos acidentes e homicídios. O aumento no consumo de álcool e drogas pode ser uma das justificativas para o aumento. Isso não é comprovado, tá? É assim, cientificamente. Mas há uma percepção de que seja um dos detonadores, né, seja o uso do álcool e droga pode aumentar isso aí entre os jovens. Histórico. Por que essa atração pela morte? Então, aí, de uma certa maneira, para extinguir a vida. E aí eu fui buscar algumas coisas e fui ver. Na civilização romana, a morte não era significativa. O importante era a forma de morrer. Então, morrer era um ato banal. Agora, quanto mais sofisticada, né, ou requintada a forma da morte, aí sim ela ganhava importância. Então, foi por isso, uma das culturas que vem desde a civilização romana para o culto à morte e com maiores sofrimentos, está em relação a essa civilização romana. Para os primeiros cristãos, a morte significava libertação, pois a vida era um vale de lágrimas. Então, os primeiros ensinamentos cristãos que as pessoas tinham em mente, né, que eles recebiam, é de que morria, o sofrimento acabava. E até hoje ainda existe muito essa cultura, estou doido para morrer, isso aí quando eu morrer acaba. O sofrimento, né, considera que vai morrer, vai descansar. Isso daí é uma coisa que ainda perdura, não de forma generalizada, mas ainda tem essa ideia em algumas pessoas. Nesse momento, a morte surgia como um atalho para o paraíso, era a busca pelo paraíso, saía do vale de lágrimas e ia para o paraíso, né? Isso acreditava-se nessa ideia. Nos séculos V e VI, nos concílios de Orleans, Braga e Toledo,
proibiram as honras fúnebres aos que se suicidassem e determinavam que mesmo aquele que não tivesse sucesso em uma tentativa de morte seria excomungado. Foi uma maneira de tentar refrear, porque até então a morte, né, o suicídio era algo assim, vamos dizer assim, que se tornava a morte importante. Então, muitas pessoas buscavam esse recurso porque queriam se tornar importantes. Então, a partir do século V e VI, né, os concílios aí proibiram essas honras, porque eles eram homenageados, aqueles que tiravam a vida, né, e passou a excomungar. Assim, né, diante do concílio, o suicídio passou a ser considerado crime que poderia implicar na condenação dos que fracassavam. Aquele que morria não tinha como ser condenado, mas aquele que tentasse e não conseguia, eles eram condenados. Isso era um meio de refrear, porque as nossas leis elas vão evoluindo ao longo do tempo, né? Mas a princípio, hoje não existe lei para isso, porque existe o livre-arbítrio, mas existe hoje o comprometimento nosso de tentar ajudar, de sermos ajudados também, porque não estamos livres de, e para que a gente, né, cultue a vida e não o suicídio. Um ponto significativo, né, porque muita gente estuda, tem buscado respostas, né, para as dores da alma, porque na verdade é um descontentamento, são dores que às vezes atingem o corpo, né? E aí a pessoa com a desesperança da cura opta por isso. Mas também não é só isso. Às vezes as grandes dores, elas são da alma e as pessoas não sabem muito como lidar, né? Não têm condições de lidar com esse sofrimento e fazem essa opção, essa triste opção. E aí, o que é importante a gente observar, que essas dores são sempre por dentro. Por quê? Um ponto significativo a ser analisado é que os casos de suicídios foram extremamente raros nos campos de concentração, o que reforça as evidências de que as condições exteriores, mesmo as mais brutais, não explicam o fenômeno. Então, as dores elas estão atreladas à alma, né? Porque horrores, né, os maiores horrores físicos, essa população dos campos de concentração passaram e, no entanto, não apelaram para tirar a própria vida. Pelo contrário, lutaram para viver. Visão espírita sobre o suicídio. Então, eu peguei, né, trechos de 3 obras para a gente falar um pouquinho, né? Nas questões de 943 até 957, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec discute o tema apontando as causas e consequências deste ato sinistro, né? Porque é um ato realmente tenebroso. E ele nos diz que o desgosto pela vida é efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Ou seja, que a pessoa não tem mais expectativa, já está satisfeito, né? Não tem mais por que lutar, não tem mais esperança, ele já está satisfeito. E continua, ainda no Livro dos Espíritos, para aqueles que exercem as suas faculdades com fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido, a vida escoa mais rapidamente. Então aqui ele coloca a importância do trabalho intelectual, do trabalho material, ou seja, de trabalhar, de exercer atividades para ocupar, né, essa ociosidade, para ocupar esse nosso tempo e de nos sentirmos útil. E isso, com certeza, vai fazer com que as pessoas, né, se entreguem muito a pensamentos devaneando, né, e se sentindo útil, estabelecendo relações, é uma das causas aí que pode prevenir, que pode ajudar essas pessoas, né, que vivem em conflito consigo mesmo, e vivem em depressão, que é uma doença que, vamos dizer assim, está atacando grande parte da população, né, e, enfim, e muitas pessoas, né,
não buscam ajuda ou não conseguem a ajuda necessária e optam por essa alternativa, né, de tirar a vida. Os espíritos nos advertem que quem comete suicídio responde como um criminoso. Diante de Deus é como se ele é a mesma coisa que o homicida, né? Por quê? Ele está tirando a vida de alguém, e nesse caso, a própria, né? Porque às vezes o homicídio você até comete em defesa, né? Você às vezes, em uma determinada situação, você até vai cometer numa situação em que você, para defender a sua vida, você comete um ato desse, né? Não quer dizer que não vai pagar, mas a pena é bem mais branda. Agora, quando você opta por tirar a sua, é um crime, um dos crimes, né, diante das leis divinas, dos maiores. Continua ainda. Acrescenta ainda que aquele que tira a própria vida para fugir da vergonha de uma má ação, prova que tem mais em conta, que leva mais em conta, a estima dos homens que a de Deus, porque vai entrar na vida espiritual carregando seus desequilíbrios, tendo se privado dos meios de repará-los durante a vida. Então, ele dá mais importância, né, por vergonha, por uma má ação ou por alguma coisa que ele tenha feito, que ele não, né, se envergonhe, não queira assumir diante da sociedade. Ele prova que ele dá mais valor ao que o homem pensa, né, que os outros pensam, né, as outras pessoas pensam, do que a Deus. E aí, continuando, no Livro dos Espíritos diz: Deus leva em conta nosso arrependimento sincero e nosso esforço de reparação, mas o suicídio não repara, nada repara, né? Não é que depois que eu cometo, lógico que eu estou dizendo, a gente optar pelo suicídio não vai reparar nada dos nossos sofrimentos. Agora, Deus vai levar em conta esse nosso, né, quem faz esse, comete tal desatino, vai levar em conta esse arrependimento sincero e o esforço exigido para reparar ao longo de uma ou mais existências posteriores, né? O Evangelho, né? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo tem justiça das aflições, né? Vem lá, não basta sofrer, é preciso saber sofrer. E aí o Espiritismo, o Evangelho também vai falar um pouco sobre isso. O capítulo 5 é bem-aventurados os aflitos. E por que bem sofrer, né? Porque se a gente está passando por uma dificuldade, por um problema que a gente não consegue vencer, ou mesmo, né, aquele que faz a opção por essa saída, por essa alternativa, o que acontece? Ele vai, de uma certa maneira, ficar comprometido, né? Então, vamos lá. Analisa lá, bem-aventurados os aflitos. Então, se você não aguenta sofrer, se você não sofre de uma forma resignada, o seu sofrimento, ou seja, você opta por não sofrer, pensando em não sofrer, opta para tirar a vida, você não está sofrendo bem, né? O sofrer bem quer dizer você aceitar, né, de uma forma resignada, lutando sempre para melhorar, mas sem optar por atitudes extremas como essa. Então, esse capítulo diz, bem-aventurados, analisa os suicídios juntamente com a loucura e nos diz que a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espiritismo, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo para todos os males da humanidade. Então, manter calma e resignação. Eles são os lenitivos, são os preservativos, né, que a gente tem como recurso a ser utilizado para prevenir os males da humanidade. Não só, né, nesse capítulo, não só nos explica os meios de nos livrarmos da pena, mas também nos alerta para o bem e mal sofrer.
fala-nos que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são os maiores excitantes ao suicídio, pois elas nos dão a covardia moral. Então, a falta de fé, né, a falta de crer em alguma coisa, a esperança numa vida futura, as ideias materialistas, esses daí são aqueles maiores motivadores, né, que levam, acabam por ocasionar o suicídio, pessoas optarem por isso. Elas dão a sensação de covardia moral. Dentro do Céu e Inferno, que é a outra obra básica, o capítulo 5 destaca relatos dos próprios suicidas sobre seu estado infeliz na erraticidade. Então, é uma boa leitura que a gente faz, porque ali eles relatam o que eles sofrem, o que eles percebem após o desencarne, né, de ter cometido um ato como esse. E aí eles vão relatando os sofrimentos e suas dores. E ainda dentro do Céu e Inferno, verificando cada um desses relatos, vamos observar que, embora o sofrimento seja passageiro, né, o sofrimento ali, ele vai passar, não é passageiro porque é muito rápido, ele vai passar, nem por isso deixa de ser difícil. Né? Pode durar, não tem um período determinado a durar, mas o período que dura, ele é intenso e é difícil, né, da pós-morte, né, o pós-suicídio. Pois o remorso não tem fim, a pessoa se sente o tempo inteiro culpada, o remorso por ter feito, porque viu o que vai acontecer. E aí, mais uma vez desconfigurado, continua vivo. A grande decepção. Né? Então, por isso que é um sofrimento que a pessoa vê que perdeu o tempo dele, perdeu a oportunidade de se melhorar, de vencer, porque aí agravou o sofrimento. Além de não ter cumprido, né, não ter passado pelas dores que ele se dispôs a passar enquanto encarnou, ele adquiriu mais dores ainda, a culpa, o arrependimento e tudo mais. Então, um dos grandes desapontamentos de quem comete o suicídio, pensando que teria dado cabo da vida, é a surpresa que continua vivo. Então, de que vale tirar-nos a vida se continuamos vivos? Então, eles não só não extinguiram os sofrimentos, como continuam a sofrer ainda mais. Atenuantes e agravantes. Não podemos e não devemos generalizar. Isto é, rotular todos os espíritos que cometeram suicídio, colocando no mesmo grau de sofrimento e punição. Nem todos vão sofrer na mesma intensidade, pelo mesmo tempo, enfim, cada caso é um caso diferente. Há que se considerar a influência que receberam dos outros, de seus estados mentais. Então, é levado em consideração um conjunto de coisas, né? Porque há pessoas que chegam a esse desatino até porque são ameaçadas, enfrentam dificuldade em relação ao outro, né? O outro vai levando a outra pessoa tão desespero que ela se vê num beco, vamos dizer assim, sem saída e acaba optando por isso. Então, isso tudo é levado em consideração no momento aí, né? Ainda dentro dos atenuantes e agravantes, será que nós, com o nosso modo impensado de agir, não os induzimos involuntariamente? Então, isso é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Já que a gente, sem pensar de uma maneira, contribui para isso, a gente pode não ser aquele estopim, mas pode ser alguém que ajuda, né? Será que a sociedade, pelo seu descaso, não deixou de auxiliá-los quando podia fazer alguma coisa? Então, é uma pergunta que fica. O espírita tem de opor-se à ideia de suicídio, ou seja, tem que divulgar, tem que falar, tem que estar atento a essas questões. Isso nos compromete mais porque a certeza da vida futura que temos nos dá condições de saber que será menos ou mais feliz, de acordo com a resignação com que tiver suportado os sofrimentos aqui na Terra. Não só os nossos, mas daqueles que nos avizinham, que estão próximos a nós. Então, é responsabilidade dobrada para nós.
nós. Porque temos a certeza da vida futura, né? Que não, nada se extingue. Orar e vigiar, preservativos para o suicídio. Há muitos momentos de angústia, de solidão, de sofrimento. Mas temos que passar por cima dessas situações desconfortáveis e procurar vencê-las. Quem não passa, né? Quem não tem, quem não vive situações dramáticas, que em alguns momentos é abatido, fica realmente sem condições, às vezes, de tomar uma decisão. Mas é necessário orar e vigiar e continuar. Utilizando-nos da prece e da vigilância, podemos aliviar muitos males do nosso pensamento. E aí, para a gente refletir, o suicídio é o fracasso da coragem, porque muitas pessoas divulgam que o ato do suicídio é um ato corajoso. O ato corajoso é viver, ter problemas, enfrentá-los. Não, isso é um ato de coragem. Nos vencer a cada dia, vencer as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos atritos, enfim, as nossas dores da alma. Essa que é realmente a verdadeira coragem. Isso é de Santo Agostinho. O suicídio faz com que os amigos e familiares se sintam seus assassinos. Quem não pegou, falou assim, gente, eu podia ter feito. Eu mesma já me peguei, porque eu queria ter falado com ela na semana e não consegui falar. Aí eu começo assim, eu podia ter feito alguma coisa. Quem de nós, de alguma maneira, não se sente responsável em algum momento? Poxa, eu podia ter feito isso, eu podia ter dado essa assistência, eu podia ter enviado essa mensagem, eu podia ter ligado, enfim. De Van Gogh, né? Os motivos de suicídio são de ordem passageira e humana. As razões para viver, aqui está errado, as razões para viver são de ordem eterna e sobre-humana. Então, os motivos que as pessoas julgam que são importantes para tirar a vida, eles são passageiros, porque os problemas, eles passam, né? As dores um dia acabam, até porque nós acreditamos na evolução, acreditamos que nós podemos cada dia ser melhores um que o outro. E as razões para viver são sempre maiores. Cristina, estou pegando um pouquinho do seu tempo. Precisamos enfrentar a nossa vida. Essa é a nossa oportunidade de evolução. Lembremos-nos de que o problema pode não ser tão grave quanto a nossa imaginação o pinta. Por quê? A gente está no problema, quando está no problema, a gente acha que o problema da gente é o maior do mundo. Mas se a gente parar e ouvir outras pessoas, a gente vai ver que tem pessoas com problemas muito maiores que a gente, dando graças por isso, né? Quem sabe, se esperarmos um pouco mais, exercitando a paciência e resignação, a dificuldade não toma outro rumo. A doença não recebe o remédio correto, o desgosto não tem o consolo necessário. Depositemos a nossa confiança em Deus. Ele sabe o momento oportuno de nos tirar do embaraço. Se estamos embaraçados, se estamos com problema, é temporário. Um dia a gente vai se livrar, né? Vai vencer essa dificuldade. Não se mate, você não morre. Setembro Amarelo, quebrando silêncios e diferentes formas de falar. Porque às vezes basta um abraço, basta um sorriso, né? Todos juntos pela vida. Uma boa noite a todos e que a partir desse momento tenhamos cada vez mais a consciência da nossa responsabilidade de estar no mundo e de lutar pela vida. Muito bom. Agora nós vamos ter Cristina falando em Tudo Dai Graças. Boa noite a todos, né? Hoje eu escolhi esse tema, um tema para a gente conversar, para a gente refletir um pouco, dando continuidade aí ao estudo da noite. E a gente pode ver que o ponto de vista é tudo, né? Depende de onde a gente estiver observando. Isso serve para tudo na vida, né? Inclusive o tema que ela trouxe do suicídio. Você dentro do problema, aquilo fica gigante. Se você consegue se afastar um pouco e olhar, você já vai ver de outra forma, né? Então, a gente vai aqui estudar e refletir para ter um outro ponto de vista, né? Em tudo dai graças. Esse é o estudo que eu trouxe essa noite, para que a gente possa refletir um pouquinho. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é essa: o que é Deus?
Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Isso é Deus, né? Deus não é uma pessoa, Deus, ele é o princípio inteligente de tudo. Ele que criou tudo e ele comanda e controla tudo. Nesse capítulo, né, Kardec pergunta: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para tanto um sentido. Quando nós dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Veja quanta coisa, né? E o que os Espíritos respondem? Do vosso ponto de vista, sim. Porque acreditais abranger tudo. Vocês acreditam que esses atributos é tudo que possa existir. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, pois se ele tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus. A gente concorda com isso? Se ele não fosse perfeito em tudo, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito às vicissitudes e ele não pode ter nenhuma das imperfeições que a nossa imaginação é capaz de conceber. Nessa linha de raciocínio, a gente então pode dizer que Deus é amor e que tudo que acontece no universo tem um objetivo amoroso. A gente pode dizer isso? Ele está no comando e no controle de tudo. Ele é amor, então tudo que acontece, embora a gente não compreenda, embora a gente ache muito estranho, ele está lá dentro do esquema de Deus. Então tudo que acontece tem um objetivo amoroso. As nossas dores também têm um objetivo amoroso. Né? Não é, ele permite que as coisas aconteçam, mas é por um objetivo amoroso, que é a gente aprender, né? O Saint-Exupéry diz: não te direi as razões que tens para me amar, pois elas não existem. A razão do amor é o amor. Então, tudo que acontece é por amor. E o que a gente está aqui para fazer, o que o espírito é criado simples e ignorante e vai chegar à perfeição? É para a gente aprender isso, amar. Amar de verdade, sem condições, sem núcleos, sem preferências, né? O amor incondicional. E aí, no Livro dos Espíritos também, a gente vê, no livro 3º, nas leis morais, o que se deve entender por uma lei natural. A lei natural é a lei de Deus. Ela é a única necessária à felicidade do homem. A gente está procurando ser feliz? Nessa e em outras encarnações? Pois é. Essa é a única lei que nos pode... Né, se a gente cumprir, a gente vai ser feliz. Ela indica o que se deve fazer ou não. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. E aí, mais adiante, a lei de Deus é eterna e imortal como o próprio Deus. Então, a lei do progresso e todas as leis que Deus criou são eternas e imortais. E isso, para a gente, é um consolo, é um conforto. Não estamos sozinhos, não estamos à deriva. Nós estamos cumprindo um plano, né? Um plano perfeito de Deus aí. E aí, eu tirei, né, em Tudo Dai Graças, vem da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo foi um apóstolo, né, que trabalhou muito, e ele nos ensina muito também. E aí, nesse capítulo, ele fala aos Tessalonicenses, porque ele viajou muito, e expandiu, né, as ideias de Jesus além da Judéia,
E aí depois ele ficava mandando cartas para poder manter o contato, né, com as igrejas que tinham sido fundadas e para que elas continuassem seguindo a linha do Cristo, né? Então lá, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e das trevas. É importante, quando a gente fala que somos espíritos imortais, que fomos criados simples e ignorantes, que estamos num planeta de provas e expiações, que ainda somos inferiores, a gente adota de que somos maus, que somos treva, que somos ruins. E aí vem um peso excessivo em cima da gente que a gente não precisa ter. Nós somos aprendizes a caminho, nós somos filhos da luz, nós temos a consciência de Deus dentro de nós. E é isso que importa, é isso que a gente tem que botar o foco, o nosso foco. A gente sofre muito mais do que deveria, porque nós colocamos o holofote na dor. Nós somos amados por tantas pessoas, nós amamos tantas pessoas, tantas coisas boas acontecem com a gente todos os dias, inclusive o fato de podermos acordar, andar, ouvir, ver, sentir. Mas, quando a gente se depara com alguém ou com alguma situação que a gente não gosta, pronto, a gente faz um holofote em cima daquilo e só vê aquilo. Então, na verdade, por não saber lidar com as situações, a gente sofre muito mais do que a gente deveria sofrer. E saber que somos filhos da luz, isso nos dá um ânimo para a gente superar as nossas dificuldades, né? Nós podemos aprender pelo amor, ou pelo conhecimento, ou pela dor. Ou nós temos mania de achar que nós só aprendemos pela dor, porque ela é a professora que mais é rígida, é igual para todos. Deus é justo e perfeito. A lei de ação e reação, né, a causa e efeito no universo, é para tudo e para todos é igual. É democrática, a dor é democrática. O rico, o pobre, todo mundo sofre igual. E aí a gente costuma achar, poxa, eu sou inferior, eu não consigo aprender, né, levemente, não. Eu tenho que tomar umas lambadas para poder aprender. Não precisa ser assim. À medida em que a gente vai conhecendo, que a gente vai se instruindo, que a gente vai percebendo a natureza das coisas, a gente vai fazendo escolhas melhores. E aí a gente vai aprender mais um pouco pelo amor do que pela dor. Né? Nós podemos fazer escolhas muito melhores. A gente, às vezes, quando estuda o Espiritismo, a gente se equivoca um pouco também quando a gente fala isso, né? Que Deus não castiga. Nós não somos castigados. É a ação e reação daquilo que a gente necessita aprender. Né? O universo, ele é perfeito. E eu vou deixar essa historinha para contar daqui a pouco. A lagarta não precisa de um milagre para virar uma borboleta. Ela precisa de um processo. Né? E nós não podemos fugir dos nossos processos. O que acontece com a lagarta se a gente for lá e cortar, né, o casulo, porque coitadinha está fazendo uma força danada? Ela morre. Esse é o processo. É assim que a gente aprende, caminha e vai voar. O universo, a gente, mas eu estou num planeta de provas e expiações, eu vim para cá para pagar tudo que eu já fiz de errado. Não é bem assim. A gente vai aprendendo as lições, mas ninguém vai dar para um filho da alfabetização, né? Vai jogar ele numa turma de física avançada e esperar que ele vá conseguir. É aos pouquinhos que a gente vai aprendendo. Né? E não tem essa de castigo. A historinha que eu ia contar é, nós somos como uma criança, né? uma menina, vamos supor uma menina. Foi lá, fuxicar lá quando a mãe não estava em casa, na cozinha, derrubou o pote de café no chão, quebrou o pote, fez aquela sujeira, foi rapidinho lá, limpou, guardou, lavou, tudo, deixou tudo, beleza. Mas
foi lá no quarto da mãe e pegou o chinelo. E já ficou na sala esperando a mãe com o chinelo do lado. Quando a mãe chegou, porque a mãe nos conhece, né? Já olhou e falou, mas o que aconteceu? Aquela cara amarela, né, de que fez alguma coisa que não devia. Mas o que houve? Não, mamãe, estou para te contar que eu derrubei lá, quebrei o pote de café, mas eu já limpei tudo, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. E eu já trouxe chinelo, porque eu já sei que eu vou tomar umas palmadas. E aí o que a mãe responde para ela? Não, você não vai tomar umas palmadas. Você tomava umas palmadas para você entender que você errou. Mas você já entendeu. Você já foi, já limpou, já guardou. Então você não precisa disso. Você não precisa mais da chinelada. E Deus, Pai, que é amoroso para conosco, é isso. Quando a gente aprende a lição, a gente sobe um degrau, a gente vai adiante. Não precisa mais tomar chinelada de ninguém. E é por isso que a gente precisa se dedicar em aprender. Porque ninguém gosta de sentir dor, não é? Então a gente precisa se dedicar em aprender essas lições. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí a gente pensa, mas é possível dar graças em tudo? Né? Nas tragédias, nos acidentes. Bota uma aguinha para mim. Esses dias, né, não sei se tem 2 dias, teve essa história do hospital lá no Rio, que pegou fogo, né? E a gente observa, né, a reportagem mostra alguém que se salvou, estava lá no hospital, e dizendo como conseguiu sair, imediatamente fala, graças a Deus que eu estou aqui, estou viva. Aí muda a cena. E mostra uma filha que estava desesperada, procurando lá a mãe, e descobre que a mãe morreu. E quem permitiu que a mãe morresse? É possível a gente dar graças em tudo. Então, a gente vê, né, quando tem um acidente de avião, um perdeu o avião porque dormiu até mais tarde, ou porque estava brigando com a mulher, ou porque ficou preso no trânsito. E para aquele, graças a Deus que eu perdi o voo. E aquele que morreu lá? Não tem Deus para ele? Não tem graça? A mãe de alguém que morreu lá? Então, por que Deus salvou ele não salvou meu filho? E aí, a reencarnação, nós temos esse diferencial de sabermos que nós vivemos muitas experiências e muitas existências. E que era necessário, era lição para aquela pessoa ou para quem está ao redor dela. Então, a reencarnação nos ajuda a entender. E a misericórdia de Deus, ela é infinita. Porque em cada gesto de amor, a gente cobre uma multidão de pecados. Não é 10 a 10, né? Não é assim, eu faço 10 coisas. Não. Em qualquer gesto que eu faça, para me aprimorar e para seguir adiante, e para amar, a misericórdia de Deus vem e envolve a gente num mar, né? Porque esse amor cobre uma multidão de pecados. Então, meus irmãos, essas coisas que acontecem, seja em nível de físico do planeta, seja nas nossas vidas, elas foram necessárias. Foi Deus que, em seu infinito amor, nos possibilitou aprender uma lição. Nesse caso, a dor é redentora. É como eu vou lidar com as situações. Não é o que acontece, mas é como eu vou lidar com cada uma dessas situações. Eu vou me revoltar, eu vou querer acabar com a minha vida, eu vou deixar de acreditar em tudo, ou eu vou entender que aquilo foi necessário por algum motivo, que se for o caso de desencarne de alguém que eu amo muito,
O pensamento é o veículo do universo, através da prece, através dos meus pensamentos, emitir o meu amor, aquele outro ser vai conseguir sentir esse amor que eu dou a ele, né? E vou conseguir atingi-lo dessa forma, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso faz bem para a gente. Quando eu tenho gratidão pelas lições que me vêm, por mais difíceis que elas sejam, existe um motivo para aquilo. Existe uma razão. E é ali que eu posso aprender. Mais adiante, o que Paulo vai nos ensinando? Examinai tudo. Sede observadores no mundo. Nós não podemos ser ingênuos. Nós estamos vendo o mal que existe. Nós estamos vendo as coisas que acontecem. A mídia, né, ainda mais com a globalização, tudo nos chega. Examinai tudo, mas retenha o bem. Retenha aquilo que você pode tirar de bom de todas as situações. Que aí você está cultivando dentro de você um tesouro que vai te ajudar a superar os momentos difíceis que sempre virão. Porque a gente tem uma ilusão muito infantil, né, de que felicidade é não ter problema. Não existe isso. A gente não veio ao mundo a passeio para estar sempre na praia, na festa, rindo, como nas redes sociais, né? Outro dia eu vi um estudo até que um dos motivos de aumento de suicídio entre jovens e crianças é esse mundo ilusório das redes sociais, onde todo mundo está rindo, é bem-sucedido, e a extrema solidão real, porque você tem 1000 amigos, mas não tem nenhum. Você não tem um ombro amigo, você não tem uma pessoa, né? O parabéns, até das pessoas mais próximas, virou grupo de zap. Não tem um telefonema para dar parabéns, um abraço apertado, tomar um café. É isso que importa, gente. Então a gente tem que examinar tudo, a gente tem que olhar, ficar atento, sacar as coisas para fazer as nossas escolhas e retém o bem. O que você não deixa ir, você carrega. O que você carrega, pesa em você. E o que pesa em você te afunda. Pratique a arte de soltar, perdoar e deixar ir. Porque quando a gente começa a ver um monte de notícias, a gente começa a ver um monte de coisa, todo mundo tem problema, né? Lógico. E a gente começa a absorver isso, vai acontecendo isso. Vai pesando na gente, vai parecendo que nada pode ser diferente disso que a gente está vendo aí. Então a gente precisa soltar. Eu vou ouvir notícias, sim. Eu vou estar aberta à escuta dos meus semelhantes, vou estar junto nas situações que precisa, mas eu preciso, através da prece, pedindo ao meu anjo guardião, ter um filtro, né? Para aquilo não me derrubar junto. E eu não cair junto. Tem que diferenciar o que é meu e o que é do outro. Porque muitas vezes a dor que a gente carrega nem é nossa. As dores a família é um núcleo onde a gente vem, né? Onde a gente é ali que a gente tem, às vezes, os maiores embates. Mas os problemas dos membros da família não são nossos. Podemos ser solidários, podemos estar juntos. Podemos até sofrer porque amamos aquelas pessoas, mas eles não são nossos. A gente se embola, né, nas coisas e a gente acaba ficando... Então, a gente tem que examinar tudo e reter o bem. E a outra coisa que Paulo diz é: abstende-vos de toda a aparência do mal. O que será que ele quis dizer com isso? Veja bem, se todo mundo foi criado, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, vamos chegar à perfeição, o mal que eu vejo agora é um mal temporário. A pessoa que me é difícil, que eu morro de raiva porque fez alguma coisa comigo, alguma coisa assim, ela está a caminho também. Então,
Se a gente começar a exercitar, a ver o bem que existe nela, porque de uma mesma pessoa, um pode dizer assim, mas fulano é insuportável, não aguento ficar perto daquela pessoa. É uma egoísta, só pensa nele, etc. Outra pessoa pode falar desta mesma pessoa. Mas comigo não é assim não, o cara é legal, a gente sai junto. Então esta mesma pessoa desperta em alguém um lado que, digamos, é o lado da sombra, e numa outra pessoa desperta é a sintonia delas. Então nada do que a gente julgue o outro é tão absoluto assim. E a sombra, na verdade, ela não existe. Né? Quando a gente brinca, quando eu era criança, que faltava luz, a gente da vela ficava brincando de fazer sombra na parede. Aquela sombra era real? Não, quando a luz voltava, apagou a vela, não tinha sombra. Então o mal, ele é a ausência do bem. Assim como o ódio é a ausência do amor. As pessoas que a gente tem dificuldade de lidar, e aí a gente espera que cada um, quando faça uma relação, que a gente sempre lembra de um ou outro, que é do que a gente não sabe lidar, seja muito menor do que das que a gente ama. Essas que a gente tem dificuldade, é isso, a gente tentar ver nela o bem. Porque muitas vezes aquilo que a gente julga mal no outro, reflete muito o que a gente é. Por incrível que pareça, fulano é irritante, mas por que ele te irrita? Porque ele faz coisas que você também faz. Geralmente tem alguma similaridade aí. Então, o mal, ele é aparente, porque um dia, pode não ser agora, não seja o tempo dessa pessoa aprender, ela também vai mudar. E quando está muito difícil da gente conseguir perdoar e superar, o que a gente precisa fazer, o que a gente pode fazer? Porque existem momentos disso também. Porque nós não somos super-heróis nem super-humanos. A gente tem que pedir pela prece, para que a gente, quando se desligar do corpo físico, né, quando a gente se solta um pouco, quando a gente vai dormir, que a gente possa encontrar essa pessoa. E aí eu tenho uma outra visão das coisas, que estou um pouco liberto, a pessoa também, intermediado aí pelos anjos da guarda. Quem sabe a gente não se entenda e quando eu acordar, eu não tenho um outro sentimento a respeito dessa pessoa. Então a gente tem os problemas, mas a gente tem os nossos apoios. A prece sempre é um apoio. O conhecimento da doutrina é extremamente esclarecedor. Vamos lá, o barro. Vou avançar só um bocadinho, tá? Se você pisar no barro e imediatamente tentar limpar os sapatos, dificilmente o barro vai sair. Aí que faz aquele lameiro mesmo. Por outro lado, se você esperar o barro secar, basta flexionar os solados que o barro sai sozinho. Como os problemas da vida, nós também devemos ser assim. Está difícil? Espera o barro secar. É a leveza, é a tal da leveza, que é difícil, hein? Nossa Senhora, de ter leveza. E como Paulo, ao encontrar Jesus às portas de Damasco, porque Paulo, ele viu a luz, né? Ele teve um choque, ele ficou cego, tamanha luz. Ele era Saulo, ele era da elite. Ele tinha uma visão completamente diferente, né, do cristianismo. Mas quando ele encontrou Jesus, ele não se fez de vítima. Ele reconheceu que ele estava equivocado. Olha, poxa vida, agora eu entendi. Agora eu entendi. Ele não ficou se fazendo de coitadinho, pedindo, ai, tem piedade de mim, porque eu sou isso, aquilo. Não, ele não se sentiu culpado nem vítima. Ok, aprendi. E o que eu tenho que fazer agora? Passos adiante. E Jesus mandou ele entrar na cidade. E ele estava cego. Aí ele foi. Pois é, a gente precisa aprender a entrega e confiar. Se Paulo soubesse tudo que ele ia passar, de repente ele ia preferir ficar na dele. Mas não. Não, eu topo isso. Eu gostei. É a luz. Sentiu acalentado no seu coração e foi adiante. E é isso que a gente tem que fazer.
Nós também podemos ser grandes missionárias, porque a gente tem que florescer onde a gente foi plantado. A gente precisa fazer as nossas missões, né? Cumprir a nossa missão no nosso dia a dia. E a gente precisa confiar. E aí, fora da caridade não há salvação. É outra dica muito legal para a gente entender. O necessário para salvar-se, o bom samaritano. Eis que se levantou um doutor da lei e disse a Jesus para o tentar: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: o que é que está escrito na lei? Como lês tu? Ele era um doutor, né, da lei lá, judaica. O que estava escrito lá? Como que você entende? Como lês tu é como você entende. Porque às vezes a gente lê e não entende nada. Ele queria saber o que ele estava entendendo. E ele, respondendo, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as tuas forças e todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, por quê? Porque o judeu só considerava o próximo quem pensava igual a ele. Então ele, para se justificar, ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo o mesmo discurso, disse: um homem baixava de Jerusalém a Jericó. E aí, o que significa isso? Um homem baixava de Jerusalém. Jerusalém ficava no topo, tinha água, era um ponto estratégico. E ele desceu para Jericó, que era uma cidade portuária, que tinha muita luxúria, que tinha muito consumismo. Então, esse homem estava, vamos comparar, descendo de um plano espiritual mais elevado para um inferior. E aí ele caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava. O que é cair nas mãos dos ladrões? Ele estava vulnerável a essas paixões e essas coisas todas que não diziam respeito ao lugar de origem dele. Né? Ele caiu nas mãos. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote. E quando o viu, passou de largo. Vamos imaginar que esse sacerdote estivesse indo lá para o templo, né? E uma lei que eles tinham é que um sacerdote, antes de fazer os trabalhos no templo, ele não podia tocar um corpo morto, porque um corpo morto estaria contaminado. Não sabemos se foi isso que ele pensou, né? Mas vamos ainda pensar que foi isso. E passou de largo. Depois, e assim, um levita, chegando perto daquele lugar. O levita era um assessor do sacerdote, também conhecia a lei. E ele poderia ter parado. Bom, o sacerdote não podia sujar as mãos, mas ele podia, porque ele não tinha nada com isso. Mas ambos trocaram a forma, né, o rito, pelo que era necessário. Mas um samaritano, quem era um samaritano naquela época? Era uma sub-raça, digamos assim. Ele era uma tribo que era desrespeitada, desvalorizada. Mas ele passando, chegou perto dele e quando viu, se moveu a compaixão. E chegando-se-lhe, atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo-o sob a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu ao estalajadeiro e lhe disse: tem-me cuidado dele, e quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Então o samaritano teve compaixão. E aí Jesus perguntou ao doutor da lei: qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do ladrão?
E aí o doutor da lei se enrolou um pouco, porque ele não ousaria dizer nem o nome de um samaritano. Mas ele disse, aquele que usou como tal misericórdia. Então lhe disse Jesus, pois vai e faze tu mesmo. Isso é em Lucas 10. Então Jesus, ele é um modelo de comportamento a quem nós devemos seguir. Ele não é para a gente cultuar Jesus, é para a gente seguir o que ele falou. E aí, a solução dos problemas que nós temos, qual é? Compaixão, misericórdia e amar a Deus sobre todas as coisas. É esse o nosso caminho. E aí não tem nada que vai fazer a gente desistir, porque estamos muito bem acompanhados. Essa é a nossa lição, em tudo dai graças. E só vou terminar, uma criança simboliza para a gente, né? A pureza que a gente precisa ter, não é porque nós somos adultos que não podemos nos contaminar com o bem, contaminar com a compaixão e com a misericórdia, enxugar as lágrimas dos nossos irmãos.